Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada a todos os irmãos. Vamos falar hoje de Gênesis capítulo 18, seguindo aqui a sequência, das mensagens que temos feito nesses dias. Lembrando que serão 50, porque nós faremos cada dia aqui uma mensagem em um dos capítulos de Gênesis. Que bênção! Irmãos, Gênesis 18, nós podemos dividir aqui em 3 partes. A primeira parte é quando Abraão recebe a visita do Senhor. A Bíblia diz que 3 anjos vão a Abraão e ele recebe uma revelação de Deus, aliás, uma confirmação da revelação que Deus já havia dado de que Sara seria mãe. E nessa parte importante tem muitas coisas a serem ditas. A Bíblia fala que Abraão estava assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Irmão, nunca perca a visitação de Deus. Aquele momento, como diz aqui o começo do texto, no versículo 1, em que você sente que o dia começa a aquecer, você sente que alguma coisa vai acontecer, vá à porta, espere, busque o Senhor, fique na presença dele aguardando por aquela revelação dele. Foi o que aconteceu. Quando Abraão levanta os olhos, ele vê 3 anjos de Deus, ele corre e ele segura aqueles anjos, não com violência, mas com hospitalidade. Ele diz aos anjos: olha, não vão embora, fiquem para receber o que eu tenho para oferecer. E sempre que você oferecer algo a Deus, que você oferecer a Deus a sua oferta, a sua adoração, o seu louvor, se prepare, porque sempre Deus irá revelar algo que Ele tem para você, algo que Ele quer fazer na sua vida. Deus revela a Abraão que naquele tempo ele visitaria Sara. No versículo de número 10 ele diz: certamente tornarei a ti por esse tempo, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. 2 coisas que nós podemos aprender aqui é sobre a onisciência de Deus, que vê todas as coisas. Ele viu o momento em que Sara riu, ainda que talvez ela tenha tentado esconder, porque ela disse consigo no seu coração: eu vou ter esse deleite de ser mãe agora, nesse tempo da vida, sendo que eu já estou velha, sendo que o meu Senhor já envelheceu. Mas a Bíblia diz que Deus viu e disse a ela: por que você riu? E ela negou: não ri. Mas Deus disse: não diga isso, porque você riu. Mas o mais importante é você entender que não importa em qual momento da vida você esteja, as promessas de Deus continuam sendo tão fiéis e poderosas, e elas vão se cumprir na sua vida. Ainda que para você pareça que não tem mais jeito, mas para Deus nunca houve nada impossível. A segunda coisa é que a Bíblia fala que enquanto 2 daqueles homens seguiram caminho, indo na direção de Sodoma e Gomorra, o Senhor fica com Abraão e entrega a ele uma revelação importantíssima. Continuando no capítulo 18, agora no verso 17, a Bíblia diz: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele,
para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com juízo, justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Irmão, eu acho isso aqui muito forte. Deus, ele poderia simplesmente se dirigir a Sodoma, enviar o juízo, destruir Sodoma, e Abraão receberia depois a notícia do que tinha acontecido. Entretanto, meus irmãos, Deus diz: ocultarei eu a Abraão que faço? É como se Deus estivesse dizendo: eu vou esconder o meu segredo do meu amigo Abraão. Eu acho isso tremendo. Você já teve um amigo, ou você tem um amigo, alguém que é tão próximo de você, que você não consegue guardar segredos dessa pessoa, você não faz nada sem falar com ela? Irmão, uma coisa é quando você fala tudo com Deus. Agora, outra coisa é Deus não ter segredo com você. E aqui Deus está dizendo: eu não terei segredos com Abraão. Por quê? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Irmão, Deus sabia que Abraão, ele iria ser uma grande nação, mas não apenas em número, mas que os descendentes, os filhos, os netos, bisnetos, aqueles que viriam depois, iriam seguir no caminho dele, crendo e servindo ao único verdadeiro Deus. Irmão, a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Se você temer a Deus e viver uma vida de intimidade com Deus, de respeito à palavra dele, Deus pode começar a revelar os segredos dele a você. Imagina, irmão, que no mundo corporativo, né, existe isso é uma coisa muito séria, é a questão do famoso segredo, né? Existem informações que são informações privilegiadas. Se uma pessoa recebe uma informação privilegiada e ela usa isso a seu favor, isso pode ter até mesmo uma conotação criminosa. Essa pessoa pode ser indiciada criminalmente porque ela tinha uma informação privilegiada e ela usou aquilo a seu favor. Mas no mundo espiritual não existe esse crime, porque Deus só revela o segredo dele para aquele que o teme. Então, se Deus decidiu que vai ter uma informação privilegiada que ele vai entregar a você, aproveite. Deus entrega a Abraão, então, uma informação muito séria. Deus diz a ele que iria julgar a cidade de Sodoma e Gomorra, que daria a ela uma última oportunidade. Ele diz: o clamor contra Sodoma tem subido até mim, e eu verei se o que eles praticam é segundo esse clamor, e se for, eu saberei. Então Abraão, meus irmãos, ele entra num momento de intercessão, que é a terceira parte do capítulo, aonde ele começa a clamar a Deus, e ele diz: Senhor, mas o Senhor é justo, o Senhor vai destruir o justo e o ímpio, e se houver 50 justos na cidade? E ele vai baixando, até que ele chega no número de 10, ele fala: Senhor, e se houver 10 justos? Deus diz: por amor daqueles 10 eu não destruirei a cidade. E foi ali o limite, e Deus se retirou. Bom, irmãos, nós aprendemos com Abraão a importância de interceder pelos nossos. Em Sodoma vivia o sobrinho de Abraão, Ló, e Abraão sabia que se a cidade fosse destruída, ele também seria. Então Abraão clama. Irmão, amanhã nós vamos ver no capítulo 19 quais foram as consequências da intercessão de Abraão pela vida de Ló. Mas por hoje eu quero deixar essa palavra: nunca deixe de clamar pela sua família, porque a sua oração pode livrar a sua casa, a sua família de um grande mal. E eu oro abençoando todos que vão receber essa mensagem, pedindo a Deus que Deus guarde você, a sua família, a sua casa, que Ele te livre do mal, e que você, minha irmã, você, meu irmão, que está recebendo agora essa palavra, essa mensagem, você seja muito abençoado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E amém. Que Deus abençoe a todos, amigos. Até amanhã, em nome de Jesus.